Agora a gente fala dos impactos da pandemia na produção de cana-de-açúcar, um carro-chefe do agronegócio em nossa região. A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, acompanha cada passo dessa evolução. É o tema da nossa entrevista, desta vez com o repórter Gustavo Batista. Olá, Glaucio, tudo bem? É um prazer estar aqui no AgroRecord. Olha só, sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com o Luciano Nakabashi. Ele é da FEA USP e coordena, um centro de estudos sobre o setor sucroalcooleiro. Professor, qual que é o principal impacto que tem trazido até agora a pandemia para o setor sucroalcooleiro? A gente, nesse momento, de um grande impacto da pandemia na economia de uma forma geral, a gente teve dois impactos aí, que foi uma depreciação do real, o real perdeu valor em relação ao dólar. Isso, na verdade, tem ajudado todo mundo que exporta, Então, pelo lado do açúcar, isso tem sido positivo, sobretudo para aquelas usinas que focam mais na produção de açúcar. E na questão do consumo, de uma forma geral, a gente percebeu uma queda de vários tipos de produto, e um deles, que teve uma queda muito forte, foi no consumo de combustíveis de uma forma geral, As pessoas têm ido menos ao trabalho, têm viajado menos, a renda tem caído, então isso também ajuda a reduzir a utilização de automóveis. Então tudo isso impactou de uma forma muito forte no consumo de etanol, de gasolina e etanol de uma forma geral, e isso certamente teve um impacto muito grande sobre o setor. O setor ele não está conseguindo, está compensando talvez os investimentos que ele tem feito na produção de etanol, o preço que está sendo comercializado hoje está tendo maior volume, isso tem gerado tudo isso? Exato, Você teve, a gente percebe até uma queda muito grande do preço dos combustíveis de uma forma geral. A gente sentiu isso em escala mundial, A queda do preço do petróleo, que também afetou o preço da gasolina, que também tem um impacto adicional aí sobre o etanol. E a gente percebeu uma queda muito forte do preço de uma forma geral, Do etanol aqui a gente percebe em várias cidades, a gente olhou essa queda muito forte do preço do combustível, do etanol, e decorrente, acaba sendo decorrente dessa queda da demanda. E por outro lado, a oferta, é claro, a gente percebe que as usinas de fato estão direcionando mais para açúcar, mas tem um limite. Tem usinas que só produzem etanol, tem a usina que produz os dois tipos de produto tem esse limite de transformação dessa combinação de açúcar e etanol. Então tem esse grande aumento também de estoque de etanol, e mesmo assim o preço foi lá para baixo. Já trazendo para o açúcar, o senhor já comentou um pouco, o açúcar está sendo um pouco mais positivo, A gente vê que a produção nesse início de ciclo está até 50% superior ao ciclo passado. Ele vem conseguindo compensar esse problema que está acontecendo com a parte do etanol? Então, em parte sim, Em partes você tem esse efeito que foi positivo do aumento do valor do açúcar em real, Porque é um mercado que é determinado, o preço é determinado em dólares lá no mercado internacional. Então, esse efeito foi positivo, mas compensa só parcialmente, Já faz algum tempo que o mercado mundial do açúcar tem tido um crescimento muito lento, dessa demanda mundial de açúcar. Acaba sendo um crescimento quase vegetativo. Você tem um aumento da renda das pessoas, quase não tem um impacto sobre o consumo do açúcar, e tem toda aquela propaganda também, que o açúcar faz mal. Então isso tem afetado o crescimento do açúcar, do consumo do açúcar no mundo. Então isso tem segurado o preço do açúcar, a produção do açúcar. Então nesse momento tem ajudado, mas historicamente, quando a gente pega mais tempo, já tem tido um efeito que tem segurado o crescimento do setor de uma forma geral, sucro energético aqui no país. A gente vê então o etanol um pouquinho complicado, o açúcar um pouco mais positivo, Tivemos o setor demorando um pouco mais para começar a moagem neste ano, nesta safra 2020-21. Só que tivemos em junho um aceleramento, voltaram, e nesse ponto que a gente está agora até o final de junho, tem uma moagem maior. Só que tem uma moagem maior, só que o ciclo deve ser menor mesmo, Ele é um pouquinho menor, claro, mas deve continuar dentro dessa margem. Não tem novamente um crescimento do setor sucroenergético. Eu acho que não, A gente já percebe uma tendência aí de estabilidade desde a safra 2009, 2010, 2010, 2011. Na verdade teve uma queda, depois uma recuperação, mas quando a gente compara assim, tem uma certa estabilidade, Já há quase 10 anos aí. Na verdade, que tem até uma tendência, se a gente for olhar mais para frente, de uma redução da área plantada e, consequentemente, colhida no Brasil.
porque o setor já vem tendo essas dificuldades, né? Apresentando essas dificuldades há muito tempo. Tem várias usinas aí com problemas financeiros. Teve um grande crescimento do número de usinas até 2010, né? Nos anos 2000 até 2010. Agora a tendência é dar uma reduzida, dar uma enxugada naquelas usinas, de uma forma geral, que têm apresentado mais dificuldades. E a gente já percebe também uma certa transferência, né, de produção de cana para outros tipos de produtos, né, que acabam sendo mais interessantes nessa perspectiva de médio e longo prazo. E assim é mais uma vez, né, o setor sucroenergético, aí dependendo muito do mercado. É o mercado que envolve ele, né? O senhor comentou agora a questão de endividamento, e assim segue o setor, né? Tendo que buscar a eficiência cada vez mais, para a gente concluir. Exato, né? Então essas empresas, as que tendem a permanecer no mercado, são aquelas que estão melhor em termos da saúde financeira, né, dessas empresas. Algumas estão bem e geralmente elas são também mais eficientes, né? São empresas maiores que funcionam bem, que têm se adaptado bem a essa nova situação, essa dificuldade que o setor vem passando já há quase uma década aí. Então são as empresas que tendem a permanecer no setor, que tendem a ganhar um pouco de espaço e são aquelas que de fato são mais eficientes, na média. Muito obrigado. Eu conversei com o Luciano Nakabashi, ele é pesquisador da FEA USP e falou a respeito do setor sucroalcooleiro. Voltamos ao estúdio. Valeu, Gustavo.